Percebam que as consequências que estão se direcionando para os Estados Unidos, para a Rússia, podem ser tremendas. Estamos falando que os Estados Unidos estariam pensando em sufocar a economia russa nos próximos 7 dias. Agora, a probabilidade não é que em 7 dias a economia já colapse. E não, mas sim que em 7 dias começaria o movimento de sufocamento da economia russa por parte de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. A que eles se referem com essa ideia de sufocamento? Bem, na verdade aqui estamos falando de uma estratégia de sanções secundárias. Não são sanções diretamente contra a Rússia, mas sim contra os arredores. Ou seja, aqueles países como China, Índia, mas também países como Brasil, Turquia, Taiwan, inclusive, que são alguns amigos ou parceiros dos Estados Unidos. As punições econômicas, direcionadas não à Rússia diretamente, mas a terceiros países, são muito importantes, já que eles levam petróleo, compram petróleo e o levam para seus países de forma barata. Mas isso gera um grande impulso econômico para a Rússia. Donald Trump diz que se a guerra não parar, eles vão impor sanções em outro nível. Ou seja, pôr Vladimir Putin em xeque de modo que ele não consiga manter a guerra, pois economicamente será inviável. O que está acontecendo neste momento é que o impacto acabaria se voltando contra a Índia, que por sinal é a principal compradora de petróleo russo, com 35% de suas importações. China também foi advertida pelos Estados Unidos sobre sanções severas caso continue comprando petróleo russo. Compra cerca de 47% da produção total russa, imaginem, quase a metade. Mas os impactos podem atingir Singapura, Taiwan, Brasil, Turquia, entre outros países que também compraram petróleo e continuam comprando petróleo e gás dos russos. Esses derivados, não só o petróleo, mas também os derivados do petróleo, poderiam gerar pressão para que a guerra pare. O efeito direto seria que haveria uma diminuição de compradores como a Índia, a queda do petróleo. Por sinal, isso também gera, por outro lado, um aumento do preço do petróleo a nível mundial. Se de repente China, Turquia, Índia disserem, ok, tudo bem, já não compro mais da Rússia, deixa eu começar a comprar da Arábia Saudita, Emirados Árabes, aqui, ali, começam a comprar de outros países, então entram no mercado grandes compradores e aí o preço sobe, Então, se o preço do petróleo sobe o preço da gasolina, do gás, etc., e consequentemente o preço dos produtos, então vai chegar ao mercado uma inflação. Isso é uma inflação provocada justamente pela tentativa de sufocar um país, economicamente falando, Então não é qualquer coisa e tem efeitos importantes também, Ou seja, positivos no sentido de que poderia parar uma guerra, pode ser, mas também negativos, pois poderia gerar um efeito econômico negativo em nível mundial. Isso é uma possibilidade se grandes compradores como Índia e China se retirarem. Uma redução de 10 a 20% do petróleo russo poderia aumentar o Brent entre 6 e 11 dólares por barril, ou seja, praticamente o dobro. E, por consequência, tudo o que tem a ver com o transporte. Transporte do quê? Pois de qualquer produto. E ao aumentar o transporte, o produto também fica mais caro. Então, por aí vem uma inflação potencial. Atenção! Os países petrolíferos seriam os mais afetados por esse assunto. Nesse caso, que recebem, por sinal, um recurso maior, mas que também geram um efeito, digamos, de inflação no preço. Por outro lado, também está sendo relatada uma série de casos estranhos dentro da Alemanha, que já começam a ser investigados, a ser analisados pelas forças de segurança alemãs. Isso que estamos vendo aí são os trilhos de trem afetados. Já são vários trilhos de trem atingidos na Rússia nas últimas 48 horas. Vandalismo, sabotagem. Do que se trata? A Alemanha enfrenta o segundo ataque incendiário em menos de 48 horas. Contra as linhas ferroviárias, as mais movimentadas são Düsseldorf e Duisburg. Essas duas foram as atingidas, as mais movimentadas. O fato foi classificado como vandalismo. Tenho minhas dúvidas, mas as autoridades alemãs dizem que foi vandalismo, que foram gangues. Algo assim. Alertou sobre sérias interrupções até pelo menos o próximo sábado de manhã, não é? Diante desses ataques, o primeiro ocorreu na quinta-feira, afetando um duto de cabos. O segundo foi descoberto na sexta-feira, a 1,8 quilômetros ao norte do primeiro, em Angermont. A polícia alemã disse o seguinte: supomos que ambos ataques foram realizados ao mesmo tempo, sugerindo que isso foi uma ação planejada.
Os dispositivos incendiários usados em ambos os casos eram do mesmo tipo. Ou seja, claramente isso é algo coordenado. Também foram registradas filas nas estações centrais porque não havia serviço ou estava mais lento. Enquanto essa situação é resolvida, o que fica em dúvida, pelo menos para muitos, é se isso não se trata de algum tipo de interrupção provocada por um país estrangeiro, ou seja, sabotagens. A polícia suspeita e não descarta que possa ser uma sabotagem, e as investigações estão se intensificando na área afetada. Enquanto isso, não está claro se há algum suspeito, mas certamente em breve haverá. Vamos ver o que acontece. Enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. O número de pessoas que morreram após o ataque russo com drones e mísseis contra a Ucrânia chega a 31. Foram relatados edifícios muito destruídos, muito afetados. Isso diante de uma série de ataques fortes, severos contra áreas centrais. São tanto na capital quanto em outras regiões ao redor. A ofensiva por parte da Rússia, afirmam, tem afetado de maneira muito contundente as áreas civis. O número anterior era de 16 mortos e foi atualizado depois que as pessoas e os corpos foram resgatados dos prédios. Entre as pessoas que perderam a vida está uma criança de 2 anos, estão várias famílias. Além disso, foi informado que 150 pessoas continuam feridas. O ataque foi um dos mais duros que houve nessas últimas ofensivas, ataques com muitos drones e mísseis. Isso faz parte também do que chama a atenção hoje. Por outro lado, indo para outros temas importantes, o desemprego, atenção para esse assunto. O desemprego cresceu levemente, mas cresceu. Ou seja, o desemprego nos Estados Unidos está aumentando. Chegou a 4,2% em julho, com uma baixa criação de empregos. Ou seja, foram criados pouquíssimos empregos. Conversaremos em breve sobre os números, os detalhes, mas inicialmente é um problema. Várias vezes, diversos assuntos econômicos antes de outros temas geopolíticos. Uma queda, uma correção importante do S&P 500 que já dura vários dias. Parecia uma correção, mas agora já parece algo mais do que uma correção, porque continua caindo, continua em queda. Agora, curiosamente, os bancos que os analistas começaram a dizer que estão indo muito bem. O S&P 500 que o S&P vai começar a subir, 500 que coloquem dinheiro no S&P 500 porque tudo vai subir. O que acontece depois? A chuva está começando a cair. É preciso saber ler os relatórios desses bancos e fundos. Quando eles dizem que vão subir, muito provavelmente é que não vão subir. O que eles fazem é criar a expectativa de que vão subir porque estão prestes a vender e o preço vai cair. Então, eles geram esse efeito, não, de que achamos que vai subir, a expectativa é muito positiva. Aí vem o movimento. Então, isso eles disseram há alguns dias, o comentário estava estranho, mas agora já dá para ver por que eles estavam dizendo isso, né? Ou seja, era estranho. Quando você vê que está em uma máxima histórica, que está lá em cima, né? Tipo, sim, pode ser que continue subindo, mas era estranho, né? Era estranho? Agora já dá para ver a queda, né? O São Paulo 500 está caindo e quando ele cai, outras coisas caem também, né? Ou seja, o Bitcoin também está caindo depois de um desempenho excelente, mas agora está caindo neste momento. Isso também faz parte do que está acontecendo. O Nasdaq, por sinal, teve altas impressionantes, ou seja, olhem só as subidas, aqui realmente é uma correção muito leve, altas impressionantes. Bom, essas são as empresas de tecnologia, as tecnológicas. Estão indo muito bem agora, mesmo que tenham começado o ano de forma diferente. Vamos para outros assuntos relevantes mundialmente. Olhem, para começar, já está sendo avisado. Como? Bem, essa confiança que o México tem diante das reações às tarifas começa a ser mais sólida. Começa-se a observar como, apesar de 1000 coisas e 1000 problemas, está se conseguindo reverter a questão das tarifas. Isso, bem, pode ser importante, principalmente na hora dos investimentos que podem chegar ao país, né? Isso, vamos ver, esperamos uma boa reação. Agora os mercados, essa é a Bolsa de Valores do México, não está 100%. Embora eu também diga, viemos de uma alta muito grande que aconteceu desde o mês de
Desde dezembro de 2024, a Bolsa de Valores começou uma alta contínua, mas agora tem caído. Isso também por causa da questão das tarifas e o que isso pode gerar nesse sentido. Ponto e à parte. Seja como for, o peso mexicano está bem forte em relação ao dólar. 18,90. Neste momento, o dólar está se recuperando um pouco, mas ainda está longe do preço que chegou a quase 22 pesos. Então, bom, também é uma parte importante do que está acontecendo no mundo. Vamos então ao que acontece em outros casos bastante graves no mundo.